E não, muito pelo contrário, eu sou perito da Justiça do Trabalho, faço cálculo de liquidação de processo trabalhista. E muitas vezes a gente observa que, em termos de custo, não tem como, a empresa não suporta, não tem como suporta. Tanto se fala hoje na necessidade das reformas, começando pela reforma tributária, mas a reforma tributária, nós vimos isso lá em economia, não tem como você querer reduzir carga tributária, o governo não consegue isso, nós vimos lá em política fiscal, se ele não ajustar naturalmente nas contas públicas, orçamento público. E, dentre tantas outras coisas, temos a questão, o Danilo pode talvez não concordar, mas tem alguns aspectos do funcionalismo público que pesam bastante. Então, você pega, principalmente, altos escalões, isso aí, gente, está totalmente fora de uma realidade nossa de remuneração. Ainda que não seja o funcionário público ganha muito, são a iniciativa privada que paga pouco, mas para um momento que nós estamos vivenciando, e aliás, não somos só nós, não. Isso é um movimento que já ocorre em mundo afora. Então, essa necessidade dos ajustes, então, administrativo para viabilizar, a reforma tributária, senão a gente não consegue. Essa é uma grande realidade. Então, nós temos uma carga tributária insuportável hoje, um próprio custo, aí também do trabalhista muito alto, os encargos trabalhistas. Por isso que eu sou a favor, tem que remunerar melhor. Se a gente remunera melhor, a gente não precisa de tantos encargos. Mas também não estou aqui dizendo que tem que acabar com o direito trabalhista, como estou longe disso. Porque a nossa sociedade não está preparada. Pessoas, professores lá, nas férias, ele vai dar curso de verão, senão não recebe. Mas lá é uma outra estrutura, é uma outra realidade, só que o que ele recebe ao longo também do mês, ele consegue se organizar. Então, não dá para querer ficar comparando o Brasil com outros países aí, não. O que nós precisamos é fazer a nossa lição de casa aqui. E nos organizando, nos ajustando. Senão, eu confesso que estou não sendo pessimista, não é questão de ser pessimista, não, mas eu estou muito preocupado com 2021. Será um ano bastante difícil. Eu digo isso olhando não só para a economia nacional, mas olhando para a economia, as empresas aqui da cidade. Gente, a gente tem recebido de consultas de empresas com muita dificuldade financeira, empresas que estavam relativamente bem estruturadas até antes da pandemia e que as suas reservas já se esgotaram, a queda de faturamento significativa, e hoje praticamente sem caixa para tocar o operacional. E o que é pior, aquelas empresas que não tinham uma certa reserva, acabaram se endividando. Então, imagine só, e num momento em que as taxas de juros começam a subir. A gente acaba para ficar igual a Venezuela, não está muito difícil não, a gente que não se cuide. Então, eu fico muito preocupado, nível de desemprego. Gente, nunca se viu tantas pessoas passando necessidades como nós estamos vendo hoje.
Ainda que tenham, sim, algumas pessoas mais oportunistas, mas elas são a minoria. Tá? Você tem visto famílias inteiras aí na rua, é muito complicado. Então, um ano difícil, um ano que deverá exigir de nós muita cautela. Estou falando que não é para consumir, não é nada disso, mas planejamento com seu orçamento, sabe? E lanço uma campanha assim aqui, tá? Que eu considero importante. Temos que valorizar as empresas das nossas respectivas cidades, o comércio local. Ah, mas o comércio local, por sua vez, também tem que ter condições. Tudo bem, concordo. Só que aí que precisamos de uma força conjunta, né, para, se tivermos que comprar pela internet, mas teremos que ter condições de cotar as empresas locais, né, as empresas, os empresários também estarem preparados, saber até onde, porque tem um problema seríssimo de formação de preço de venda, viu? Seríssimo. Muitos empresários não sabem até onde pode chegar, acredita que pode chegar, mas não pode. Ou não chega porque tem aquela visão de formação de preço de venda bastante arcaica. Então, nós precisamos organizar uma estrutura de gestão dentro das nossas empresas que nos permita, primeiramente, gerir um caixa, saber onde chegar numa negociação, sabe? Trabalhar de forma conjunta. Nessa época de crise, o associativismo ele volta a ficar em alta. Por quê? Porque são práticas associativistas, não podemos aqui relacionar somente com cooperativa, não é isso não. Práticas associativistas aqui envolvem compras conjunta, compartilhamento de frete, de área de armazenagem, tá? Negociações conjuntas. Senão, as empresas locais não vão suportar. Porque quem se fortaleceu nesse período de pandemia, gente, foram grandes empresas. Pode observar, as grandes redes de varejo, por conta da sua estrutura de e-commerce, né, que já tinham, só se fortaleceram. Os pequenos estão tentando, como é que ele se reestruturar? E como é que ele vai investir nisso agora? Ainda que talvez seja um pouco de forma tardia, porque ele teria ter iniciado esse investimento antes, mas não tinha ou não se atentou e de repente, pronto, tem que fazer. Mas como é que eu vou fazer se eu não tenho caixa agora, nem para manter a empresa, quanto mais para estruturar um e-commerce? Aí vem as estruturas de marketplace que iniciativa de forma associativista se manter. Né? Eu falei, será que eu consigo ter um site de e-commerce onde se acolham pequenas empresas que possam participar? Tá? Poxa, eu encontrei um produto no e-commerce. Será que se eu lançar isso lá ou fazer uma cotação ali, ó, tem esse preço? Não é fazer leilão, não é fazer cotação, é diferente. Olha, tem na mercadoria esse preço. Quem pode atender? São os chamados, na verdade é um modelo adaptado dos portais de compra. O Danilo deve utilizar bastante portal de compra, né, Danilo? Em compras públicas, né? Utiliza bastante portal de compra. Uso Utiliza, bastante Danilo? aquele Calfesp e Então. a BEC. Então, imagine algo semelhante, mas no âmbito local, sabe? Porque, gente, o nosso comércio está... Estou falando nosso aqui, que está dentro da nossa realidade. Adianta querer falar macroeconomia, vamos pensar a nossa realidade. E eu confesso que eu estou muito preocupado, porque eu tenho conversado, atendido empresas e, olha, muita gente não vai passar de 2021. Essa é uma realidade. Professor, aproveitando o gancho, né, falando da economia aqui de Presidente Prudente, eu presto serviço para uma pessoa que tem um grupo
de diversas vertentes. Inclusive, uma delas é uma fábrica de carburadores. E durante o início da pandemia, houve um boom no faturamento, né? E eles, assim, até eles fizeram um comentário comigo hoje e perguntando assim, Cris, você sabe de alguma coisa, assim, como é que tá a questão? Porque, assim, a gente começou a perceber que o faturamento começou a cair também, agora, a partir de janeiro. O ano passado, tivemos que contratar em torno de 150 pessoas, agora a gente vai começar a demitir as pessoas. Já é reflexo, porque o que segurou a economia o ano passado, gente, foi o auxílio emergencial. Há um custo, né, que é um endividamento fiscal, que o Derek colocou ali. Mas o país vai suportar isso até quando? A consequência já se dá, né, na expectativa de taxa de juros maiores até o final do ano. Aliás, já começou. Se você pegar de sexta-feira para cá, você já começa a ver, de uma semana para cá, você já começa a observar oscilações na taxa de juros dos empréstimos bancários. Então, é o momento de flexibilizar, seja do lado do trabalhador, seja do lado da empresa, porque muitas empresas não irão virar 2022, não. Vão ficar em 2021. Situação muito delicada. Endividamento, necessidade de negociação. Olha lá. Exato, olha lá. Os gerentes de bancos, né? Os bancos já estão muito atentos, e lembra o papo da aula de ontem, questão da liquidez, eles estão muito atentos a essa questão, porque as empresas estão recorrendo ao crédito e muitas vão ter dificuldade para depois cumprir esses compromissos assumidos. Tá? Algumas, os bancos já estão revendo o limite de crédito. Ela falou, olha, o teu limite já está alcançado, não tem mais como prestar. E aí aumenta a inadimplência ou essa própria risco de inadimplência, aumentou o risco, a remuneração, o juro é mais alto. O Danilo comentava aqui. Sim. O Danilo. O Derek mencionou uma fala que teve hoje, eu recomendei esse episódio que saiu hoje no PrimoCast. Tá, olha aí. Então, não estou falando besteira não, né, Danilo? Tá, é uma amarração. Tá, joia. Então, olhando para a nossa realidade aqui. E como vamos precisar de gestores. Gestores que saibam gerir empresas em crise. E o que é gerir empresa em crise? Logicamente que além de cortar gastos, a maioria já fizeram isso, mas rever formação de preço, buscar parcerias estratégicas, rever formação de preços, parcerias, como eu comentei. Senão, o show vai pegar. Essa é uma realidade. Ok? E com isso, por enquanto, vai empurrando essa questão do auxílio, que já foi de 600, depois virou 400, 200, 250 por mais 4 meses, não vai resolver. Adiantando o 13º de pensionista, você vai só aqui, lá na frente, você está gerando um problema de novo. Você está tirando a terra de um buraco, e fazendo outro. Você está tapando um buraco, tirando terra de um outro lugar, gerando outro buraco. Talvez até maior, na hora que você for para cair dentro dele. Olha. Então, essa nossa disciplina aqui de análise, de gestão de investimentos, de gestão financeira, também, na verdade, está relacionado lá com análise de investimentos, né? Os princípios são os mesmos, mas a nossa disciplina aqui de gestão financeira
O foco é caixa. O enfoque é caixa. Planejamento de capital de giro. Se eu não tiver um horizonte de pelo menos uma semana, vai enrolado. Tá? Revisão de compras, de estoques, parcerias. Olha, nunca se exigiu tanta criatividade para administrar um caixa da empresa como hoje. Inadimplência. Inadimplência das empresas. Porque faturamento em queda, não necessariamente eu consigo cortar na mesma intensidade as despesas. Tá? Pessoa jurídica, se você analisar o grau de endividamento no cartão de crédito hoje, tá? Então, não estou falando isso aqui para desanimar, muito pelo contrário, a gente se atentar e buscar alternativas juntos. E uma alternativa que eu vejo não que seja solução para os problemas, não estou aqui dando resposta simplista para problema complexo, sempre digo isso, cuidado, que às vezes a gente vê respostas simples para problemas complexos, não é isso que eu estou colocando aqui, mas Prudente está precisando organizar as lideranças empresariais, as lideranças, as entidades de apoio às empresas, governo, para criar aí uma estrutura que não é só física, não é só virtual, mas também de capacitação nesse momento. Muito bem. E hoje, nesse mesmo assunto, essa mesma toada nossa aqui, ontem falamos de liquidez. Temos ontem liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. Não foi isso? E ficou claro aí como nós conduzimos? Hoje, deixa eu colocar aqui para gravar então o nosso papo agora. Muito bem, iniciou, então oficialmente boa noite. Vamos continuar nosso papo de ontem, né? De liquidez. Agora vamos trabalhar um outro grupo. Tá faltando os causos, né? Para dar uma descontraída, né? Não, mas vamos contar uns causos assim. Né? Vamos contar assim. É que ultimamente estou tendo uns causos tão tristes, viu? Poxa vida. Mas eu vou contar uns causos para a gente animar a aula aqui. Prometo. Tá? Então, hoje nós fechamos ontem os índices de liquidez, que é um grupo. Hoje vamos trabalhar um outro grupo de índices, que são os chamados índices de rotação. Vamos anotar aí? Está naquele material também de vocês, as anotações. Então, vamos trabalhar um pouquinho hoje, anotar aqui. Grupo de índices de rotação. Quais índices englobam esse grupo? Aqueles que nos interessam para apurar o ciclo de caixa. Integram grupo rotação aqueles índices necessários para a apuração do ciclo de caixa. Lembra quais são eles? Nosso ciclo de caixa. O ciclo de caixa são aqueles índices com os prazos que nós bancamos e os prazos somos bancados. Lembra disso? Então, ciclo de caixa
envolve prazo médio de recebimento de vendas, lembra disso? Nós bancamos, mais o prazo médio de estocagem, a empresa quem banca também, menos o prazo médio de pagamento a fornecedores. E aí, nesse caso, nós somos bancados. Tá? Então, por que existe esse grupo de índice de rotação? Para que possamos apurar. Nós já comentamos sobre o ciclo de caixa. Agora vamos apresentar como encontrar, apurar esses índices utilizando o balanço das empresas, que é o nosso principal balanço DRE, é o nosso principal instrumento de gestão, né, das finanças da empresa. Pois é a partir desse valioso instrumento, que é o estoque, que é o balanço patrimonial e a demonstração de resultados, que nós vamos apurar todos esses índices. E a partir daí, encontrar os nossos sinais, se está verde, se está amarelo, se ele já está vermelho, no que diz respeito a avançar com mudanças dentro da empresa. Tá? Então, é gostoso quando a gente trabalha isso. Então, eu gostaria que vocês estivessem com aquele balanço aberto aí, aquele balanço que nós estávamos fazendo ontem. Esse é um barulhinho gostoso de chuva aqui, dando aula e na janela, barulhinho de chuva. Chega a ficar até preguiçoso, né? Então, olha lá. Estão lá na página 14 e 15 do balanço. A gente trabalhando de uma forma assim bem aplicada. Vou ligar o ventilador aqui que está esquentando agora. Bom, o prazo médio de estocagem. Como é que a gente apura aí? Médio de estocagem. Ele nada mais é... Vocês estão isso também os prazos, mas eu vou notando aqui, é bom que vocês vão no caderno. Saldo médio de estoques. Dividido pelo quê? Pelo CPV ou CMV, que por sua vez divide por... Ainda que no livro, no material, esteja 365 dias, você pode trabalhar com 360 também, que não está errado não, porque é ano comercial. Mas, em princípio, 365 aqui, para não ficar diferente do material que vocês têm. Então, a formulinha do prazo médio de estocagem. É o saldo médio de estoques dividido pelo valor do CPV dividido por 365. Tá? Douglas, como é que a gente resolve isso? Primeiramente, olha como não é difícil, pessoal. Não é difícil. Quando a gente trabalha dessa forma. Eu vou fazer no Excel aqui, fica melhor, mais didático para vocês compreenderem, tá bom? Vou abrir aqui. Deixa eu compartilhar. Vamos lá. Então, a gente vai construindo juntos. Grupo de índices. Eu sinto uma saudade da lousa que vocês não imaginam, gente. Como eu gosto de rabiscar na lousa lá, né? Então, aí eu quebro o galho com o Excel aqui.
Então, lá, nosso prazo médio estocagem, vamos fazer assim, saldo médio dividido pelo CPV, o CMV, dividido por 365, 360. Naturalmente que isso envolve o seguinte, se nós tivermos com balanço anual 360, 365. Agora, se eu estiver trabalhando com o estoque, com o balanço trimestral, trimestre. Vai ficar muito atento a isso. Aí não seria 365 dias, só ficar atento a isso. Tá? Aí vem a pergunta, Douglas, de onde vem esse saldo médio de estoques? Tá? Saldo médio de estoques. Agora eu vou parar essa tela aqui e voltar para a tela lá da página 14. Só um minutinho. Vamos lá. Se vai e vem, mas ele não é em vão. Ah, estão vendo aí agora ele aqui. Vejam só. Ó. Saldo médio de estoques. O saldo médio de estoques é o quê? O saldo inicial mais o saldo final dividido por 2. Saldo inicial mais saldo final. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o estoque em X7. Dá para enxergar bem? Ó. Em X7, nós temos o estoque. O saldo inicial do estoque de X7, vocês concordam comigo que só pode ser o saldo final de X6? Iniciou o saldo do estoque no ano de 2017, por exemplo, só pode ser o saldo final do ano 2016, correto? Então, vamos anotar aí para a gente calcular nesse nosso exemplo aqui. Um papelzinho. Vamos lá. Ó. Então, o estoque. 2017, o saldo inicial do estoque de 2017, qual é, pessoal? 326,892. Primeiramente, vocês estão enxergando aí de onde eu estou tirando 326,892, mais o saldo final de X7. O que é o saldo final de X7? Está lá, o estoque de X7. Afinal de contas, o estoque não foi encerrado, o balanço não foi encerrado em 31/12. Então, é o final que está ali. Olha lá. Mais os 408,171. Se eu somar esses dois e dividir por 2, olha lá. Saldo, eu vou encontrar o saldo médio. O que é o saldo médio, então? Saldo no início do período mais o saldo do final do período dividido por 2. Então, esse foi o saldo médio de estoque. Então, quanto dá isso aí? 326,892 mais 408,171 dividido por 2. Então, o saldo médio de estoque em X7 ou 17, como queira, foi de 367, 5, 31 e 50. Todos chegaram nesse valor aí? E X8, qual que é o saldo médio
de estoque em X8 da mesma forma. O início de X8 só pode ser o final de X7, mais X8 dividido por 2. Ok? Tá claro isso? Podemos seguir? Ok. Parece tolo até, né? Mas na hora que a gente vai fazer pode surgir alguma dúvida. Então é importante a gente observar isso. Bom, o que temos adiante? Voltando agora lá para a nossa planilha. Semana que vem nós vamos começar uns exercícios para fazer aqui, tá? Juntos. Eu vou só ficar acompanhando. Isso é bem legal. Voltando aqui o nosso Excel. Então eu peço que evitem, na medida do possível, faltar segunda, as 2 próximas semanas aí serão fundamentais, porque eu vou disponibilizar um balanço, nós vamos organizar em grupos e os grupos vão trabalhar, tá certo? Para fazer tudo que nós trabalhamos até agora. Análise vertical, horizontal, índices, e depois fechar com parecer, certo? Então, vejam só. Perdão. E o CPV? Onde que eu vou encontrar o CPV? Lá na DRE, não é? Dá o saldo de estoques, o estoque está no ativo, CPV, CMV, estará no DRE. Pronto. E aí, fazer a continha. O resultado disso é dado em quê, hein? Isso aqui é dado em dias. O resultado disso daqui dado certo? Então, olha como a gente consegue acompanhar. Tá? Douglas, e se eu não tenho um balanço, não tenho como fechar o balanço, eu tenho que esperar o final do ano, a cada 3 meses, como é que eu faço isso? Não. O que você vai fazer? Acompanho o valor do estoque. Então, por isso que esse é o grande desafio. Vocês observam que eu falo bastante de estoque aqui. Por quê? A gestão do caixa da empresa é fundamental. Tá? Então, a questão dos processos de entrada, saída, troca de mercadoria, ou seja, o inventário de estoque tem que estar sempre próximo do real. Se não, tá louco. Tá? E daí eu vejo o saldo no estoque, o início do período, pode ser 1 mês, 2 meses, o que você estiver trabalhando. Divido pelo CPV. Mas como é que eu vou calcular o CPV? Como é que a gente apura o CPV? Lá na contabilidade, o CPV, como é que ele é apurado? Custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida. Para apurar o custo da mercadoria, eu vou utilizar estoque inicial mais compras menos estoque final. E guarde essa formulinha com muito carinho. CMV, estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Tá? Então, aqui é o CPV, ou CMV, porque CPV a gente utiliza para indústria, e CMV para comércio, e CSP para serviço. Ok?
Guarde isso aqui com carinho. Então, o prazo médio de estocagem é um índice que nós temos aí de rotação. Agora, o prazo médio de pagamento, de recebimento de vendas. Nós que embancamos também, né? Nós que eu digo empresa, correto? Então, vamos aproveitar aqui. Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a mesma coisa aqui, prazo médio, aproveita, recebimento de vendas, também em dias. Onde? Prazo médio de recebimento de vendas, nós temos o saldo médio, tá? De duplicadas a receber, dividido por vendas por 365. Esse é o prazo médio de recebimento de vendas. Ó, nós já temos o prazo de estocagem, porque o ciclo de caixa, conforme nós vimos, é igual prazo médio de recebimento de vendas mais prazo médio de estocagem menos prazo médio de pagamento ao fornecedor. Quase que lavagem cerebral. Isso aqui, se não por bem por mal, vão aprender, porque tanto eu falar, isso vai guardar, né, esse tal de ciclo de caixa. Bom, se eu tenho aqui o prazo médio de estocagem, aqui eu tenho o prazo médio de recebimento de vendas, então agora falta o prazo médio de pagamento a fornecedores. E aí, nós vamos trabalhar da seguinte forma. De novo, vamos aproveitar aqui. Lavoisier. Médio de pagamento a fornecedores. Né? E é o prazo médio de fornecedores, naturalmente. Prazo médio de fornecedores. Onde que eu encontro isso mesmo, hein? O fornecedor está onde, hein? Eu encontro isso onde? No DRE, no balanço, no fluxo de caixa? Onde que eu encontro essa conta? Onde eu encontro fornecedores? No ativo, no passivo, no DRE, no fluxo de caixa? Quero ouvi-los. Olha no balanço. Vocês encontram aí lá. Sim, o passivo. Exatamente, isso mesmo. Eles não, isso mesmo, é o passivo. Então, vou lá no passivo e encontrar fornecedores. Só que aqui, de novo, é o saldo médio. Sendo o saldo médio, nós vamos pegar o quê? Saldo final do período anterior, mais o saldo final desse período, né, que é o saldo. Somo e divido por 2. Precisa anotar isso? Né? Bom, dividido por compras. Aí vem um detalhezinho agora. Né? Ó. Toda vez que envolve saldo médio, é daquele jeitinho que nós já conversamos aqui. Só pode ser, eu pego o saldo do período anterior, mais esse dividido por 2. E compras? Compras, eu não vou encontrar compras lá, já apuradinho para mim no DRE,
no balanço. Como é que eu apuro esse compras? Então, esse compras aqui, nós vamos apurar derivando essa formulinha aqui. CMV. Quando eu olho no balanço, eu tenho lá o estoque inicial, não tem? Eu tenho o estoque final, não tem? E tenho o CMV, vocês concordam? Então, se eu tenho esses três aqui, se eu inverter essa formulinha, eu não encontro compras. Então, tá aí, é o que faremos. Como é que nós vamos trabalhar o compras? Nota com carinho isso aí. Compras é igual. Exatamente, só inverter lá. Não é? Ah, PPV menos um mais o outro. Então, faz o seguinte, ó, para ficar bem didático. CPV ficar meio padronizado. Porque só inverter, isso mesmo, Daniel. Menos o estoque inicial mais o estoque final. Faz assim, fica padronizado. Não. Simplesmente saímos invertendo, depois multiplicou por menos 1. Ah. Se você pegar no balanço aqui, você vai, e depois substituir, você vai ver que bate. Ou CMV, né? CMV. CMV. Tá? Então, vamos pegar lá o nosso CPV, o CMV, para ficar padronizado aqui, menos o estoque final, inicial, mais o estoque final. Tá? Com isso, a gente tem o compras aqui. E olha que interessante. Eu tendo isso daqui, naturalmente, eu vou ter como apurar o nosso ciclo de caixa. Isso, CMV se for comércio, CPV se é indústria, CSP se é serviço. Custo do produto vendido, custo da mercadoria vendido, custo do serviço prestado. Isso, exatamente. Exatamente isso daí. Tá? Olha. Com isso, eu digo que a gente fecha os principais índices de análise de balanço. Eu digo os principais, tem dezenas desses índices. Mas, para comparar, para trabalhar, monitorar o desempenho da empresa, esses que nós vimos até o momento, que é endividamento, participação de capital de terceiros, composição do endividamento, curto prazo, longo prazo, margem bruta, margem líquida, de liquidez, os índices, os 4 índices de liquidez, pronto, ali a gente já começa a ter uma boa visão, tá, do desempenho da empresa. Tá? Então, como eu disse, no nosso próximo encontro, tá, eu vou já disponibilizar um balanço para que vocês comecem a exercitar isso daí. E aí vão me contar a história dessa empresa. O que melhorou, o que piorou, por que melhorou, por que piorou. Tá? Quando você faz isso, nossa, te garanto que entendendo o que está fazendo, perdão, sem necessariamente
tem que ficar decorando, que não é a ideia de fazer ninguém decorar fórmula nenhuma aqui, mas interpretar o resultado dela, olha, lhes garanto, eles não vão passar vergonha em nenhuma pós-graduação, que vai, eu quero fazer pós em finanças, tudo bem, azar teu, né? Vai lá fazer em finanças, eu gosto, tá. E dependendo da pós, ela vai ter o azar de ter como professor de novo, né? Aí você vai chegar lá, na hora que começarem a falar desses índices, estrutura de balanços, tá? Ela fala, ah, tá, isso aí eu sei o que é, estrutura do balanço, ciclo de caixa. Aí na pós-graduação não vai passar vergonha, não. E se chegar lá e falar, nunca vi isso, eu nego que você foi meu aluno. Né? Aí não vai acontecer naturalmente. Né? E vocês falam, nunca vi isso, não conheço isso. Pelo contrário, falar, eu vi isso sim com o Douglas. Posso não lembrar de cabeça agora as fórmulas dos índices e tal, mas eu sei interpretar assim. E esse é o diferencial. Eu falo que aí está sendo um diferencial nosso na FATEC. Não só fazer a continha, mas interpretar. Esse é o que se exige, né? Um ENAD, por exemplo. Capacidade de interpretação. Então, olhe para essa estrutura. Não é a capacidade de decorar, mas sim de explicar e apresentar uma situação. Tá? Bom, lembra a diferença entre lucratividade e rentabilidade? Qual a diferença? Já conversamos um pouquinho, porque depois nós passarmos o balanço, o exercício que eu quero que vocês façam para ficar bem afiado nisso, nós vamos entrar num assunto que envolve apuração de resultado operacional da empresa. Então, questão da lucratividade, a questão da rentabilidade. Qual a diferença? Sem receio de errar, Quero ouvi-los. Não vou me sentir o João Batista aqui, a voz que soa no deserto. Vocês entendem por lucratividade e rentabilidade? Vocês estão tudo jantando aí, né? Fala a verdade. Eu estou falando aqui sozinho e vocês estão jantando, né? Então não? O professor. Pois não. A lucratividade, no meu entender, é aquele lucro líquido, né, em relação a determinado serviço ou mercadoria, enquanto a rentabilidade vai um pouco mais além, vai tudo que foi investido dentro da empresa? Nessa linha aí mesmo, Danilo. Só que você pode ver a rentabilidade de um produto, a lucratividade de um produto, ou você pode ver a lucratividade da empresa como um todo. Tá? Então, mas o interessante é você trabalhar a lucratividade da empresa. Quando é produto, a gente trabalha mais na margem de contribuição. Nós veremos isso com um carinho, mais no semestre que vem até. Vamos trabalhar pontos de equilíbrio. Tá? Mas olha só, por que eu fiz essa pergunta? E nessa linha que o Danilo não está errado, não. Vamos só dar uma arredondada nisso daí. Quando eu falo de lucro, lucro sai de onde, hein? Do faturamento, concorda? Então, ó, lucratividade. Lucratividade. É o lucro líquido dividido por
faturamento, porque é do faturamento que vai sair o lucro da empresa. Tá? Então, quando eu divido isso daí, eu vou encontrar em percentual. Tá? Quando eu faço dessa forma, é uma relação. Aí eu vou encontrar a lucratividade em percentagem. Ok? Agora, quando falamos em rentabilidade, tá? Ó, o que rende? É o lucro ou é o capital? O que tem que ser remunerado? É o faturamento da empresa que tem que ser remunerado ou é o capital da empresa que tem que ser remunerado? É o capital, concorda? Tá? Então, a rentabilidade é o capital, exatamente, Milena. O capital pego o lucro líquido dividido pelo capital. Então, quanto ele representa? Claro, isso aqui depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais para entrar num conceito do EVA, valor econômico agregado na empresa, tá? Mas adiante, tá? Mas o princípio está aqui: lucratividade e rentabilidade. E é o que eu sempre pergunto para um empresário: quanto está rendendo o teu capital? Quanto rende o teu capital? Compensa manter, reinvestir o lucro aqui na empresa ou no mercado financeiro? É tomada de decisão. Até comentei outro dia, foi o último caso que eu contei, inclusive, né, Cristiano? Quando o empresário queria saber se devia continuar investindo na empresa ou se investir no mercado financeiro. Foi o último caso que eu contei aqui, se eu não me engano. Sim, que o senhor ainda falou assim que a empresa dele é rentável. Isso, exatamente. Então, veja só. Esse é o princípio básico. E via balanço, como é que eu posso ver isso? Olha, tem um índice que nos permite trabalhar o capital, mas o capital próprio. Então, é rendimento do patrimônio líquido. Então, esse índice chama rendimento do capital próprio. RCP, rendimento do capital próprio. E o RCP, ele nada mais é do que o lucro líquido. Onde que eu encontro o lucro líquido? No ativo, passivo ou no DRE? DRE, né? Porque lucro é resultado. Resultado está na demonstração do resultado. Exatamente. Então, remuneração do capital próprio, lucro líquido em relação a quê? Ó, se é rendimento do capital próprio, o capital próprio da empresa está registrado onde, meus nobres? De novo a pergunta. O capital próprio da empresa está registrado onde? Pois não, Cris, você ia falar. No passivo do balanço. Na conta chamada? Como é que é, meu Deus do céu? Agora lá embaixo, lá. É o último. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Muito bem. Então, lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. Mas, de novo, vou trabalhar com a média. Então, aquela mesma lógica. Quanto era meu patrimônio líquido? Lá, a Milena está colocando, tipo lucratividade, é o lucro que a empresa dá, e a rentabilidade é esse lucro, se esse lucro está bom, se está valendo a pena. Exatamente, Milena. Pronto, obrigado. Você resolveu aqui de uma forma muito didática. Lucro é o lucro que a empresa dá, ótimo. E a rentabilidade é se esse lucro está bom, exatamente, que é muito comum isso.
Aí vão surgindo os causos. O empresário chega e fala, Douglas, a empresa deu 10% aqui, tá bom, meu? Será que tá bom 10%? Tem empresa que dá mais, tem empresa que dá menos, conforme o segmento. Tá, mas esse lucro permite remunerar o seu capital em quanto? Bom, o lucro, né, vou dar um exemplo prático aqui, mas deixa eu anotar aqui primeiro. Mas o caso é esse. O cliente chega e pergunta. Ele perguntou, rapaz, não sei se tá bom, 10%. E tem gente que fala que tá dando 20%, mas que é outro segmento, é outra empresa, cada empresa tem a sua estrutura. Então, olha lá, esses 10% equivale a quê? Isso em relação ao patrimônio líquido, vamos ver quanto está sendo a remuneração. Aí você vai dizer se está bom, se está ruim. Né? É claro, para quem é o dono do capital, ele vai dizer o seguinte, mas eu quero mais. Né? E aí que vamos buscar o que eu preciso mudar dentro da empresa para melhorar essa rentabilidade do capital. Para melhorar a rentabilidade do capital, eu tenho que melhorar a lucratividade das vendas. Tem coerência isso? Para melhorar a rentabilidade do capital, eu tenho que melhorar a lucratividade das vendas. Então, o rendimento do capital próprio é o lucro líquido dividido pelo saldo médio do patrimônio líquido. Saldo médio do PL do patrimônio líquido. Tá? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Considera a empresa que teve um faturamento anual de 5 mil. Outra coisa, viu? Não tenham medo de cifras, hein? Eu falei, rapaz, mas eu vou fazer um carro, falando de milhões aqui. Eu falei, daí? O gestor, ele vai trabalhar com bem tranquilo. Não vejo dificuldade em lidar com grandes cifras, não. 1.000, 1 milhão, e daí? Faturamento anual de 5 milhões e 100 mil. A lucratividade de 5%. E tem lá um PL, um patrimônio líquido lá de 8 milhões. Patrimônio líquido de 8 milhões. Perguntas? Atividade da empresa em 5% é satisfatória? Empresa em 5% é claro, se perguntar para o dono da empresa, ele vai falar que não, né? Ele quer mais. Tá? Mas é satisfatória?
Vamos pensar juntos aí. Como é que vocês veem isso? Considerando o RCP, considerando... Ó, o próprio RCP nos ajuda a responder isso. Quero ouvi-los. Como você vê isso, Milena? Tá bom 5%? Bruna, Cris, Karina, Emerson, Danilo e os demais. Ninguém se habilita? Qual a lucratividade em valor monetário? Lucratividade é sobre o quê? Sobre faturamento. Lucro, né? O que gera o lucro é o faturamento. Então, vamos pensar lá. Faturamento de 5 milhões e 100 mil vezes 5% de lucratividade, 5% de lucro líquido, nós temos, então, um lucro líquido de quanto? 5 milhões e 100, isso aí, 255 mil. Qual é o capital próprio que está ali investido? 8 milhões. Então, agora, vamos utilizar o RCP. Olha lá. O RCP, o que é mesmo o RCP? Lucro líquido dividido saldo. Para facilitar, vamos colocar o PL, tá? Esse 8 milhões aí já é o patrimônio líquido médio, tá? Para facilitar. Então, nosso RCP, lucro líquido de 255 mil em relação aos 8 milhões. Temos um RCP de quanto aí? 255 mil em relação a 8 milhões. 0,0319 ou 3, nós vamos multiplicar por 100 agora, 3,1875%. Como nós estamos falando aqui de faturamento anual, nós estamos falando desse RCP também anual, ao ano. Pergunta. Um capital com remuneração de 3,18 ao ano hoje, tá de tudo ruim? A pergunta é, 5% de lucratividade é satisfatório? Ó, 5% de lucratividade me permite remunerar o capital próprio a 3,19, arredondando.
Qual é a referência da remuneração? Não é a taxa Selic? Quando comparar com a taxa Selic, que é a taxa básica de remuneração, com a taxa Selic, hoje está em quanto? 2, mas vai subir. 2%. Ao ano, na taxa Selic, temos a afirmar que 3,18,75% ao ano é uma taxa satisfatória. Não estou dizendo que é excelente. Satisfatória. Pois nós estamos falando que o nosso capital na empresa, ó, rende 3,1875 dividido lá por 2. Ó, nós estamos falando que ele está rendendo 59% acima da taxa básica do mercado. Expliquei ou compliquei isso daí? Explicando dessa forma. Ficou claro? Ah, agora sim? Que bom. Perfeito. Tá? E, naturalmente, aí vem um outro aspecto. 3,18 é satisfatório, mas eu sempre tenho que ter um chamado benchmarking. Com quem que eu vou comparar isso? Qual é a empresa referência no setor de atuação da empresa que está tendo uma remuneração maior que isso? Qual que é a remuneração média do mercado naquele segmento? Ah, naquele segmento está sendo de 4,5 na média. Ah, bom, então, 3,18 é satisfatório, porque está acima da taxa básica, né? Remuneração minha TMA, no caso, a minha taxa mínima de atratividade, isso daí. Mas, quando eu comparo para a média do setor de atuação que a minha empresa está inserida, que é de 4,5, eu vou dizer que está abaixo. Então, nós vamos ter que trabalhar para buscar esses 4,5, porque outras empresas no mesmo segmento que o nosso estão tendo 4,5. Então, entender por que nós não temos 4,5. E uma das respostas normalmente é o grau de endividamento, o financeiro. Então, é aí que dá a diferença na remuneração do capital entre uma empresa que não paga tanto juros e aquela empresa que paga muito juro. Ok? Porque, de repente, essa diferença aí está no juro que a empresa paga. Nosso próximo encontro será segunda-feira, né? Então, anota aí o assunto do nosso próximo encontro, para não bagunçar. Alavancagem, vocês vão gostar, esse assunto é muito legal. Alavancagem operacional, segunda, é isso mesmo, alavancagem operacional e alavancagem financeira. Alavancagem operacional e alavancagem financeira. São alternativas para buscar melhorar a lucratividade da empresa e a rentabilidade da empresa. Só que aí via um caminho que envolve endividamento. E aí é onde eu digo que dever não é pecado, desde que eu saiba, né, que aplicar esse recurso dentro da empresa e que a lucratividade, a rentabilidade desse capital de terceiro aplicado na empresa seja superior ao custo desse capital. Então, aí não é
dificuldade nenhuma, tá bom? É isso aí. Vou parar aqui a gravação, eu acho que não há necessidade. Agora. Tudo bem.